Amém. Você está pronto? Você está disposto a entender que o Senhor quer nos chamar para mudar o mundo? Você sabe que os únicos que podem mudar o mundo é a igreja. É você, sou eu. Nós somos aqueles que vamos fazer a diferença nesse mundo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos aqui nessa trajetória que é uma trajetória maravilhosa de conhecimento de como que Deus fala conosco. Porque cada um precisa ter algo grande e íntimo, um relacionamento pessoal com Deus. Sabe que você não está aqui por causa de uma religião. Você tem que fazer aliança com Deus. Independente da sua vida, da sua história, das suas batalhas, das coisas que você não alcançou e das coisas que você alcançou, é importante você aprender a louvar a Deus. É importante você compreender que Ele te ama e Ele deseja ter um relacionamento pessoal. Muitos ficam assim, não, eu vou para a igreja, vai ser a minha apóstola, vai orar por mim e através dela tudo vai acontecer. Queridos, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu vou trazer o ensino. Eu vou mostrar o caminho. Eu vou orar e cobrir a sua vida. Mas você precisa de tomar a decisão pessoal. A sua decisão pessoal com Deus. A sua decisão diante da presença de Deus. Você está entendendo? Amém? Aleluia. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. E o Senhor que permanece fiel para sempre. Por que Deus de Jacó? Porque agora nós estamos conhecendo a história de Jacó. E estamos vendo que Jacó, que é aquele que não merecia nada, mas Deus cuidou dele e cumpriu a promessa que ele tinha falado para ele. Deus, da mesma forma que ele cuidou de Jacó, ele quer cuidar de você e de mim, em nome de Jesus. Oh, halabarabás. Diz o Deus de, e você vai falar o seu nome. O Deus de, Ele é o teu Deus. E esse Deus, que é o teu Deus, Ele prometeu te abençoar. Nós queremos te cumprimentar, nós já estamos aqui nesse tempo tão precioso. Essa última, cada música é um momento precioso.
ele se torna quando nós entramos no Santo dos Santos. Não é cantar porque é bonito, é cantar porque eu adoro. E ele está trazendo uma palavra forte, que ele quer mudar a terra. Ele quer mudar tudo pela tua vida. Mas como? A gente não pode mudar tudo sozinho. Mas cada um faz a sua parte. E cada um vai se mover no seu círculo de relacionamento. E aonde nós vamos, aonde nós estamos, nós necessitamos ter intimidade e relacionamento com o Pai do céu. Então, bem-aventurado aquele que tem o Deus de... Você fala o seu nome, por seu auxílio. Porque cuja esperança que nós temos está no nosso Deus. E no versículo 7 ele diz assim: Ele sustenta a causa dos oprimidos. Ele dá pão aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados, aqueles que estão aprisionados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor também ama os que são justos. E o Senhor guarda os estrangeiros e ampara o órfão e a viúva. Mas sempre transtorna o caminho dos ímpios. Por quê? Porque os ímpios, em vez de buscarem Deus, buscam na sua própria vontade e nos deuses. Deuses são demônios. E nós que somos do Senhor, buscamos no Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você cante no Espírito. Que você entre no Espírito agora. É muito importante você adorar o Senhor em Espírito e em verdade. Oh, halabarabai. Fala com Ele. Fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele agora. Fala, abre o teu coração. Abre o teu coração. Deus de Jacó. Meu Deus, meu Deus, vem ministrar agora aqui. Deus de Jacó. O seu coração, começa a adorar. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, aqui,
Pai, em nome de Jesus, a nossa esperança, toda a nossa esperança está em Ti. O Senhor Deus é Criador, o Senhor me criou, o Senhor me formou e o Senhor tem o melhor. O Senhor é estável, o Senhor permanece para todo sempre. O Senhor prometeu as bênçãos e nós nesta hora recebemos as Tuas bênçãos para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, sela essa igreja. Eu declaro toda bruxaria, toda feitiçaria e palavra lançada, e todas as artimanhas malignas lançadas contra a sua vida, agora estão paralisadas na autoridade do nome de Jesus. Mas Pai, independente de todas as artimanhas e das coisas que estão ao meu redor, Tu és meu Deus, Tu és o meu Deus, nunca te deixarei. Faça uma aliança, declara hoje. Pai, fala comigo em voz alta. Pai, em nome de Jesus, eu sou Teu. Eu declaro que eu entrego toda a minha vida a Ti, na luta, na dor, na alegria, em todos os momentos. Eu declaro, a minha aliança está no Senhor. Eu quero cumprir com os Teus propósitos na minha vida, em nome de Jesus. Declara, eu Te amo, Senhor. E faça uma oração de adoração agora. Eu Te adoro por tudo que és. Eu Te adoro, meu Pai. Vem preencher as nossas vidas agora. Preencha, Senhor, minha vida agora, Senhor. Completa o meu espírito, Senhor. Traz, Deus, o Teu fogo. Enche de unção. Enche agora, que os anjos passeiem neste lugar, que ministre a Tua igreja, na autoridade do nome de Jesus. Uma forma de adorar é quando nós cumprimos com a aliança que Deus tem para nós. O Senhor quer formar a aliança. E para formar uma aliança é necessário o compromisso dos dois lados. O Senhor declarou: eu te abençoo, eu te protejo, eu te cuido. E Ele disse: faça aliança. E Ele quer de nós que nós possamos ser fiéis em todas as coisas e possamos entregar confiantemente tudo o que nós temos na presença de Deus. Entrega, confia. E agora uma das coisas que é importante
nós temos a fidelidade diante de Deus é quando nós trazemos no altar os nossos dízimos e ofertas. E esta é a oportunidade. Eu tenho algo para te dizer. Sabe por que a gente faz esse momento dentro do culto? Porque poderíamos dar para todo mundo. Na sua casa você faz. Quando tu recebe o teu dinheiro, você pode passar. Claro, pode. Mas mesmo que se você deu o seu dinheiro por um Pix, ou passou de outra forma, eu quero te declarar, venha no altar. Mostre que a sua vida está sendo entregue. Você vem no altar. E se você quiser pode pôr um papelzinho, ou pode simplesmente chegar aqui e declarar, Senhor, eu dei. Porque eu quero confirmar a aliança. Porque quando nós trazemos no altar, na igreja, nós somos vistos pelos principados e potestades. E Satanás perde o direito de agir na sua vida financeira. Então há uma necessidade. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas dão o dízimo de outras formas, em outros dias, mas está estabelecido no meio do culto, exatamente por causa do mundo espiritual. Então, é importante você vir e ser fiel. Ô, gente, tem gente que ganha um salário mensal. Então, separa do salário mensal e traz no altar. Tem gente que ganha por empreitadas. Se você ganha por empreitadas, você traz de acordo com aquilo que você recebe. E quando você traz em tudo o que você tem, eu quero dizer uma coisa. Quando você é fiel e traz em tudo que você tem, Satanás sai. Mas se tu entrega uma parte e a outra você guarda para você e diz, ah não, isso aqui é um dinheiro muito grande, eu não vou dar para a igreja. Ah, eu vou dar esse nível de oferta. Quando você dá só uma parte, não tem como o devorador sair da sua vida. Ou é 10% de tudo, ou você vai ter que passar por um processo diante de Deus. Se você ainda não consegue dar tudo, vai dando aos poucos, mas o rompimento só acontecerá quando você for fiel em tudo o que você receber. Vocês estão entendendo? Você receberá as bênçãos se você for fiel em tudo. É assim que o Senhor estabelece. Porque Deus trabalha em leis. E Satanás usa todos os tipos de direito legal para impedir a vitória na minha vida. Então eu vou orar por você, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, nós queremos abençoar o gasofilácio. Abençoar cada pessoa que tem sido fiel. Senhor, entra com autoridade naquela casa, arranca o devorador. Mas, Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, aqueles que ainda não conseguem, ajuda, rompe as barreiras, os impedimentos, em nome de Jesus, que possam compreender que quando a gente é fiel, o Senhor abençoa a nossa vida. Vamos, gente, vamos tomar uma decisão. Você pode estar rodando em círculos porque você não tem sido fiel. A tua fidelidade vai abrir as portas. E eu sei que Deus é todo poderoso. E Ele age quando há fidelidade. Não é por causa de Deus. Deus é misericordioso. Se Deus pudesse, Ele te dava sempre. Mas era por causa do diabo. Porque quando nós não somos fiéis, o diabo tem o direito de chegar na corte celestial. E Deus diz, vou dar isso aqui para abençoar o fulano.
E o diabo chega na corte celestial e disse: tem esse documento, ele não foi fiel. Ele vai falar, ele não foi fiel. E Deus fica com as mãos atadas, porque ele trabalha com direito legal. Então seja fiel. Seja fiel. Ele diz: seja fiel sobre poucos, que sobre o muito te colocarei. Então, em nome de Jesus, Pai, santifica agora. Santifica a tua igreja neste lugar. Fortalece a vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. Que o óleo do Espírito Santo possa ser derramado sobre a vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba, meu Pai, aquilo que nós te damos, como fruto de conhecimento, de fidelidade, de aliança. E venha suprir as necessidades da igreja neste lugar. Em nome do Pai, oh Deus, o Pai Todo-Poderoso, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, da Trindade de Deus, nós somos fiéis. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Hala barabara barabara sira barabaia. E eu convido você para se assentar. Estamos trazendo para a igreja sobre a vida de Jacó. E para que Jacó seja abençoado. Amém? Para que Jacó seja abençoado. E ele compreendesse o que era a presença de Deus. Ele precisou de ter experiências com Deus. E Deus se manifestou por 5 vezes na vida de Jacó. Amém? Então, em Salmos 135, deu um probleminha aqui. Salmos 135, no versículo 3 e 4, diz assim: louvai ao Senhor, pois o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, pois ele é agradável. Porque o Senhor escolheu, o Senhor o quê? Escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. E eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Existem outros deuses? Tudo o que ocupa o centro da minha vida, do meu coração, vira Deus. Qualquer coisa que eu coloque como prioridade na minha vida vira Deus. E impede com que eu receba o propósito e a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, igreja, nós estamos trabalhando com a vida de Jacó. E nós já trouxemos para a igreja que ele teve a sua grande primeira experiência em Betel, aonde ele viu a escada e os anjos subindo e descendo. E depois, muitas coisas aconteceram, e eu enxergo que como Jacó foi traidor, né? Na verdade, ele foi uma pessoa que traiu, porque ele traiu o pai, ele traiu o irmão, ele mentiu, ele enganou e ele roubou. Meu Deus, quanta coisa que ele fez, mas Deus mostrou para ele. E falou para ele, abriu o mundo espiritual,
a escada estava ali e Deus falou em pessoa para ele. E ele disse para Jacó, e a palavra de Deus fala, que eu vou trazer agora mais uma vez, em Gênesis 28, ele fez um voto com Deus. E o voto que ele fez diz respeito, se você me guardar nessa viagem, que eu vou fazer. Porque a viagem que ele iria fazer seria, em primeiro lugar, ele estava fugindo do irmão e da família. Mas, em segundo lugar, ele cumpriu com o que o pai dele disse: vai para aquele lugar, para a minha família. E você vai procurar uma mulher entre os nossos, porque ele poderia ter ido para qualquer outro lugar. Não. Ele foi para o lugar que o pai dele disse. E ele disse: se você me guardar nessa viagem e me der pão para comer e vestes para vestir, se você me suprir em todas as coisas, amém. Agora, ele diz: e eu em paz voltar à casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. Para que fosse cumprido este voto, e que Deus pudesse cumprir aquilo que ele tinha pedido, não foi fácil, porque existiam muitas brechas na vida de Jacó. E muitas vezes existem brechas na nossa história e na nossa vida. Nós sabemos que temos que ir para Deus, nós sabemos que temos que obedecer a Deus, nós sabemos que temos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, foi Ele que morreu por nós, amém. Mas nós temos cargas e nós temos maldições que estão nas nossas costas, por causa de onde nós viemos e dos pecados dos nossos antepassados. Eu preciso de considerar isso. Aqui, na verdade, Jacó que plantou. Já existia um pouco de maldição dos pecados dos antepassados, mas Jacó, ele plantou. E Deus, agora eu vou falar uma coisa muito importante. Deus trabalhou na vida de Jacó e permitiu com que ele sofresse num período de 20 anos. Eu quero dizer, ele sofreu 20 anos as consequências da mentira, da traição que ele cometeu. Mas foi ele. Tem herança? Tem. Mas o caráter dele era distorcido. E ele errou muito. Então, gente, Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. Deus tem bênçãos para mim, Deus tem bênçãos para você. Mas, às vezes, Deus autoriza que nós passemos por dificuldades grandes. Sabe? Para testar a nossa vida. Para quê? Para trabalhar no nosso caráter. Para mudar a essência do meu ser. E tudo o que Jacó passou, ele sofreu na pele os pecados que ele tinha cometido, o que ele tinha feito. E esse tempo foi de 20 anos. Então, olha, quando a gente começa a ver
a gente vai compreender, porque às vezes a gente pensa assim, eu não sei por que eu estou vivendo isso, eu não sei por que eu entro no trabalho e acontece isso, e eu saio desse trabalho, vou para outro trabalho, também acontece, e eu saio daquele trabalho e vou para outro, e eu não sei mais o que fazer, eu não entendo por que eu estou com uma pessoa, e essa pessoa, ele me trai, ele me rouba, ele me engana. Queridos, muitas vezes, tudo acontece por causa dos meus erros. Porque eu preferi fazer a minha vontade, eu não estava aberto para ouvir o que Deus tinha para mim, e Deus disse, não faça, não faça, não tome essa decisão, espere em mim, eu vou te abençoar. Não, eu quero, e quando alguém chega para essa pessoa e diz, cuidado, você está errado, a gente fica com raiva daquela pessoa. E a gente disse, não, você que está querendo impedir a minha felicidade. Gente, nós precisamos ter princípios e andar nos princípios de Deus. Nós precisamos de aprender a ouvir a vontade do Pai e estarmos dispostos a sofrer qualquer coisa. Se você estiver disposto a sofrer as batalhas que você está vivendo e não tentar fugir, e lutar em oração, em guerra, em jejum pela mudança do que Deus tem para você, você vai sofrer as consequências. Ninguém vai poder fazer nada. Porque, gente, nós não podemos desafiar a Deus e nós não podemos manipular a Deus, que muita gente tenta manipular a Deus. Gente, tem gente que faz jejum. Eu vou fazer o jejum, eu fiz um jejum de 3 dias, eu fiz um jejum de 7 dias, eu fiz um jejum de 21 dias, eu fiz até um jejum de 40 dias, porque eu queria muito aquilo. Poderia ser casar com uma pessoa, ter um emprego, mudar o meu trabalho, ou sei lá o quê. E Deus já tinha te dito que não era para você sair. Deus disse que você deveria enfrentar a batalha e não fugir. E você jejuou, clamou e tudo, 41 dias para que as coisas acontecessem à sua maneira, da forma que você queria. É ou não é? Eu quero trazer uma coisa que eu preciso de entender, cada um tem que escrever nas tábuas do coração. É muito importante. Escreva nas tábuas do seu coração. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E ninguém pode manipular ou mudar a Deus. Deus não se deixa ser manipulado. Não. Mas eu já estou 1 ano orando por isso, eu estou pedindo, eu estou jejuando, eu estou clamando, eu quero, faça o que tu quiser, como uma criança birrenta que quer, por exemplo, um casal está casado, isso é uma coisa aberração, eu vou falar de uma aberração, mas um casal está casado e uma moça se apaixona pelo homem daquele casal. E ela disse, Deus, aquele é o homem da minha vida, eu tinha que casar com ele está com aquela outra mulher, mas Deus, eu quero orar, eu vou jejuar, eu vou clamar, e eu vou pedir a tua vontade, porque Deus, eu tenho que casar com aquele homem, eu preciso casar com aquele homem. Mas o outro já é casado, já está estabelecido. Peraí. Tu está manipulando as coisas.
Tu quer impor a tua vontade? Gente, eu falo uma coisa radical, horrível, mas não é isso. É em relação àquilo que Deus colocar no seu coração. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E nem sempre a vontade de Deus é de acordo com aquilo que eu acho que é bom para mim. Muitas coisas muitas vezes eu acho que é bom para mim algo. Mas Deus já disse, agora você não enxerga, meu filho. Lá na frente você vai enxergar. Eu estou dizendo não, e você faz. Você não ouve o Senhor. E depois, quando você cai naquela armadilha, coisas acontecem na sua vida. Você pega e diz, Deus, você esquece de tudo. Deus, por que eu estou vivendo isso? E você ainda culpa a Deus. Deus é culpado por causa do que eu estou vivendo. Oh Deus, por favor, Deus, por favor. Peraí. Depois de tudo que nós aprontamos e fizemos? Eu estou sofrendo as consequências das minhas decisões? E eu tenho coragem de chegar diante de Deus? E pegar e perguntar e falar que Deus é que é culpado? Deus é que é culpado? Ô, gente, tem momentos que a gente tem que chegar diante de Deus e nos arrepender. E vou dizer, se alguém já saiu da direção, e em vez de cumprir e obedecer os princípios, e fez uma aberração como essa, cumpriu com a sua própria vontade, desmoronou o propósito de Deus, você tem que se arrepender. Ah, mas já passaram 20 anos, já passaram 30 anos. Não importa quanto tempo já passou, no mundo espiritual não existe dia, mês e ano. Está acontecendo agora. Você tem que ir no altar e pedir que Deus realmente gere um verdadeiro arrependimento na sua vida. E você não queria que isso acontecesse de jeito nenhum. E hoje que você conhece a Deus, você não teria tomado essa decisão. No momento que Deus olhar para você e ver, porque Ele conhece o coração, e quando Ele olhar para você e ver que você se arrependeu de verdade, Ele pode mudar a história da sua vida. Mas é possível que porque você desobedeceu, você tenha que passar por batalhas enormes. Você vai ter que passar. Mas, se você tem que passar, você tem que enfrentar de frente. Você reconheceu, eu errei, eu desobedeci. Eu me arrependi, mas eu sei o que eu estou enfrentando. Eu não tenho que culpar a Deus. Eu não tenho que culpar a Deus. Eu tenho que pedir misericórdia. Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu me arrependo. Pai, me dá a oportunidade, porque Deus é tão maravilhoso, que Ele pode até mudar os planos e dar outra caminhada, outra direção, porque não tem mais como voltar naquilo que aconteceu no passado, acabou. Você errou, sofrendo consequências, mas Deus pode dar outras oportunidades. E eu creio que foi o que aconteceu com Jacó. Jacó foi e roubou o primogenitura do irmão dele. Traiu e enganou o próprio pai. Recebeu as bênçãos que deveria ser para o irmão, recebeu para ele. Porque o pai já estava cego. Mas isso não fica assim. Tudo que o homem plantar na terra, ele vai colher. Tudo o que o homem plantar na terra, ele vai colher. Gente, se o homem soubesse como é bom obedecer, obedeceria sempre. Mas muitas vezes nós estamos cheios de si e nós queremos fazer somente a nossa vontade.
Por isso, nós temos que ir diante da presença de Deus e clamar a Deus. Agora nós vamos ver a história de Jacó. Vamos voltar para a história de Jacó e vamos compreender. Ele foi sem vergonha. Ele foi traidor. A palavra de Deus diz que Jacó foi então traído pelo seu sogro Labão. Amém? Vamos contar um pouquinho da história. Quando eu penso na vida de Labão, na verdade, quem era? Ele é um pai ruim. Ele era uma pessoa materialista, que só importava com as exterioridades, com as coisas superficiais. Labão também, ele já tinha uma experiência na palavra de Deus. Ele passou por uma situação quando Abraão mandou o servo buscar uma mulher para o seu filho. Você sabe que Labão era irmão de Rebeca? Bem, Labão tinha visto pendentes e pulseiras nas mãos da sua irmã. Ele viu e, ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: ele me falou assim, uau! Por isso, foi até onde ele estava e encontrou. E quando encontrou em pé, junto ao Carmelo, no lado da fonte, Labão disse: entre, bendito do Senhor, por que você está aí fora? Já preparei a casa, o lugar para os camelos. Vem! Na verdade, Labão era interesseiro. Ele só teve uma atitude como essa por ter visto o pendente e as pulseiras em sua irmã, e aí convidou o servo a entrar. Ele achou: esse cara é rico, vai fazer bem para minha irmã. Quem é assim, gente? Quantos de nós somos interesseiros? Nós queremos as coisas porque nós sabemos que nós podemos ter vantagem. E este homem, ele era um homem de um caráter ruim. Labão não teve dificuldade em aceitar a opinião da sua irmã, não falou nada. Mas não lhe interessou o que mais tarde suas próprias filhas quiseram. As próprias filhas viraram para o pai e disseram: pai, hoje nós estamos casados com Jacó e nós queremos sair. Me abençoa, pai. Não. Agora ele não teve a mesma atitude que tinha tido com a sua irmã Rebeca. Vai, porque ela vai ser rica. Agora ele pensou nele, porque, na verdade, ele nem pediu opinião nenhuma de Lia e Raquel. Ele simplesmente, à noite, depois de Jacó ter trabalhado por 7 anos para ter Raquel, ele foi lá e entregou a Lia mais velha. A Lia obedeceu. Entregou a Jacó. Eu digo, é impressionante que a fraude de Labão
já foi planejada há muito tempo. Por quê? Jacó foi traído pelo seu sogro Labão. Ele trabalhou 7 anos para poder se casar com aquela que ele amava. Mas na noite de núpcia, Labão entregou Lia para ele. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para que pudesse ficar com Raquel. Agora, é uma coisa muito estranha a atitude desse homem. É muito estranho. Em vez dele pensar no bem, não. Este homem trabalhou 7 anos para minha filha Raquel. E ele justificou a sua fraude com uma mentira sobre uma pretensa tradição que existia naquela época. Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Isso não era verdade naquela época. Ele criou isso como defesa e pretexto. Para quê? Para entregar a sua filha mais velha para ele. E aí entregou também a outra. É muito estranho nós vermos atitudes como essas. E eu gostaria de que nós pudéssemos entender que tudo o que aconteceu na vida de Jacó foi consequência da sua traição, e também Deus começou a trabalhar e permitiu que a maldade acontecesse na sua vida para tratar com seu caráter, porque Deus queria também mudar a vida de Jacó. Ele queria que Jacó visse o que ele tinha feito de errado. Eu já falei. É verdade. Eu já falei. Se Deus disse que o mais velho ia se submeter ao mais novo, Deus faria isso acontecer. Se Deus disse que Abraão, a sua esposa, que era estéril, teria um filho, não precisava de Abraão ajudar. Deus sabia como agir. Deus sempre sabe como agir. O problema é quando nós nos metemos na situação e tentamos agir por impulso e queremos resolver, sabemos que seria o propósito de Deus e queremos que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. E o que nós temos que aprender é ouvir a voz de Deus, esperar o tempo de Deus, andar na vontade de Deus e sermos submissos. Existem coisas que nós estamos sofrendo por consequências dos nossos pecados, também por consequências dos pecados dos nossos antepassados. Mas enfrenta. Seja corajoso, enfrenta de cara. Aqui nós vemos que Jacó foi para a casa de um homem que poderia ser maravilhoso, mas já se mostrou Deus que ele era um homem que tinha problemas. Oh Deus. Aqui nós vemos em Gênesis 29, 25 e 26. Quando amanheceu, eis que era Lia. Pelo que perguntou Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Por que então você me enganou? Por que você não falou antes que isso ia acontecer? Eu só descobri agora de manhã. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. E deu essa grande desculpa para conseguir aquilo que ele desejava. Devido a tudo isso, nós já falamos sobre esse assunto. Jacó, ele teve 4 filhos. Não. Lia teve primeiro 4 filhos. Jacó teve quanto? 12 filhos. E nós vemos que Lia teve 4 filhos. Primeiro. E foi Rúben, Simeão,
Levi e Judá. Agora eu quero parar uma coisa. Lia foi a mais enganada em todas essas coisas. A Bíblia diz que ela não tinha uma face muito bonita, ela não era muito agradável, e quem era linda era Raquel. Ele se apaixonou por Raquel, e Lia ela foi uma mulher extremamente trabalhadora, ela cuidava de tudo, cuidava dos filhos, arrumava, trabalhava, e etc, etc. Isso é... E Lia precisou lutar com uma irmã que era mais bonita e que ela tinha ciúmes dela. Era uma bagunça. Olha, isso acontece muitas vezes na nossa casa, na nossa família. Pessoas que casam, que têm filhos e têm predileção por um em detrimento de outro, que protege um e que não protege os outros, que descarta um e o outro é mais importante. Ô, gente, isso é pecado. O Senhor diz que nós temos que amar a todas as pessoas. Não é que eu tenho que fazer tudo igual. Tem gente que não tem entendimento. Ah, eu vou comprar, são duas meninas. Eu vou comprar essa roupa chique amarela para minha filha. Ah, eu tenho que comprar outra roupa igualzinha para outro. Gente, não fica comprando roupa igual para cada um. Peraí. São pessoas diferentes. Por que você tem que dar a roupa amarela para essa e a roupa amarela para essa? São diferentes. Tem personalidades diferentes. Você tem que dar para cada criança de acordo com a sua necessidade, para que não haja um tipo de disputa e de confusão. Não, quando uma precisa de uma roupa, compra a roupa para uma. Não tem que dar nada para outra. Ah, e se eu não der para outra, ela vai ficar enciumada. Não, tu tem que ensinar desde criança. Eu dou a roupa para essa. Porque ela está precisando. Agora, quando a outra precisa, eu dou para outra, mas aí eu não preciso dar para essa. Quando os dois precisam, dá. Mas a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer coisa errada. Nós não podemos criar coisas na vida das crianças. Nós temos que ter, esclarecer. Você, eu amo intensamente minha filha. Eu passo para ela tudo que ela precisa no tempo certo. São fases diferentes, são idades diferentes. Para você, eu dou tudo o que você precisa no tempo que você precisa. Só que os tempos são diferentes, as necessidades são diferentes. E por isso, gente, que é uma arte muito grande educar. E nós precisamos de ouvir a Deus. Porque nós que somos filhos de Deus, podemos ouvir o Espírito Santo. E quando nós ouvimos o Espírito Santo, Ele nos orienta como nós podemos agir. Mas às vezes por ignorância e às vezes porque nós não criamos coisas, nós podemos gerar problemas na vida dos filhos com as atitudes erradas que a gente tem que tomar. Gente, são duas pessoas diferentes. Tem coisas e tem necessidades diferentes. O temperamento de cada filho é diferente. Um é expansivo, o outro é quietinho. Um fica nervoso à toa e o outro é tranquilo. E aí o pai ou a mãe olha para um filho e fala: nossa, esse aqui é maravilhoso, esse aqui é lindo, esse aqui é tudo. Ah, eu vou elogiar, esse aqui é importante. E os outros que têm lutas, que são às vezes mais fechados e tudo, nós estragamos a vida dele, porque exigimos que ele seja como aquele, mas não é. E nunca vai ser. Então, nós temos que ouvir o Espírito Santo para não ficar fazendo porcaria por aí. Cada um precisa de coisas diferentes, mas todos precisam de ser amado. Não é amar, não demonstra que eu faço igual. Ah, eu dou essa roupa para essa e compro uma roupa igualzinho para essa porque eu estou amando. Eu estou mostrando que eu amo ela igual ela. Não!
deixa eu fazer comparação. Deixa que todos possam ter entendimento de que são importantes e que na hora de Deus vai ter suas necessidades supridas. Aquele que é mais quietinho, eu tenho que respeitar a personalidade. E eu não posso desprezar porque ele é mais quietinho. Eu só tenho que descobrir quais são as qualidades daquela pessoa que é mais quietinha. E aquela que é muito expansiva e tal, é muito perigoso que nós elogiemos e pomos para cima e tudo, e nós vamos depreciar aquela que é mais quietinha. Deus, me dá sabedoria de como que eu tenho que agir. Deus é o Espírito Santo, nos ensina todas as coisas. Aqui nós vamos ver uma coisa. Lia, ela sofreu um monte. Lia foi desprezada, ela foi desprezada. Muito, muito mesmo. Mas a palavra de Deus diz que ela tinha olhos sem brilho. Apesar dos olhos sem brilho, apesar do seu pai complicado, que aprontou com a Lia, também traiu a Lia e deu aquele homem para casar com ela, sabendo que ele não amava ela, que amava a outra. Ele foi obrigado a engolir aquilo e trabalhar naquilo. Apesar do problema dos ciúmes da irmã, porque ela podia ter filho e a irmã não conseguia ter filho. Apesar da injustiça que ela teve com seu marido, foi ela que ocupou o lugar que Deus escolheu. Sabe o quê? Foi através do filho de Lia, Judá. Ela foi a mãe de Judá. A tribo real de Israel foi Lia, não foi Raquel. A palavra de Deus diz que Lia estava sendo enganada. E havia desprezo dele, do seu marido. Foi várias vezes que aconteceu isso. Aqui a palavra de Deus, ela fala assim, que Deus, ele viu, deixa eu achar onde que está, assim lhe deu Bila, tá, aqui, bem, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. E disse a Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Mas, o que Deus percebeu? Deus, então, percebeu. Então, disse Raquel, julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho. Isso depois. Mas antes, a Lia tinha tido 4 filhos. Deus disse, concebeu Lia e deu à luz um filho, a quem chamou de Ruben. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, certamente agora me amará o meu marido. A Deus disse que liberou e abriu a madre de Lia pela injustiça que o seu marido estava cometendo com ela. Ela foi abençoada por Deus por causa da injustiça que o seu marido cometeu com ela. Então, gente, Deus é justo. Deus é justo em todas as coisas. Deus é justo em todo o tempo. E nós temos que, agora como servos do Deus vivo, nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas. E nós precisamos de buscar no Senhor uma vida justa. Uma vida de fidelidade. Nós não podemos gerar na nossa vida espírito de maldade ou de vingança.
Sabe, eu já presenciei cenas que existe de herança. Um pai que desprezou um filho. O pai desprezou o filho e gostou de outro. Aquele filho se casou. Aquele filho teve outro filho. E quando o filho teve um outro filho, que era o neto do primeiro, passou a ter um sentimento para com o outro filho, igual o pai tinha para com ele. O pai o desprezava, o pai o humilhava, o pai tratava ele mal e ele sabia disso. Mas quando ele teve um filho, ele selecionou um dos filhos e passou a agir com aquele filho exatamente como o pai dele agiu com ele. Porque passa. A maldição, ela passa. E nós temos que ter Deus e pedir: Deus, olha só, eu estou fazendo com meu filho exatamente como meu pai fez comigo. Vai para o arrependimento, pede perdão a Deus, pede que o Espírito Santo cuide. Gente, nós não podemos ter predileção por um nem por outro. Nós temos que amar a cada um de uma forma única e diferente. Foi através de Lia que foi gerada a herança até Jesus, do Messias. Que incrível! Bem, Raquel depois abriu a madre e através da Bila, da sua serva. E a Bila teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Agora, Lia viu que Raquel estava grávida. Raquel teve 2 filhos através da sua serva. Ah, eu também vou querer. Eu também quero. E Lia também deu a sua serva. E a Zilpa, serva de Lia, também teve 2 filhos, Cade e Aser. Aí, depois disso, Lia teve novamente a sua madre aberta, porque ela deu a empregada porque ela não tinha mais filho. Aí, ela teve novamente, e ela teve Zebulon e Diná. Então, Deus se lembrou de Raquel, e Raquel teve José. E José se tornou o predileto do pai. Então, José era mimadinho, queridinho, amorzinho. José era tudo, porque José era filho da mulher que ele amava. E ele já vivia uma relação confusa dentro daquela casa. Mas ele não teve percepção do que acontecia dentro de casa entre todas aquelas mulheres e aqueles filhos. Mas a palavra de Deus diz que agora nós vamos ver o capítulo 31, versículo 19, disse: tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai, e enganou Jacó a Labão, o araneu, não lhe fazendo saber que fugia. Jacó tentou chegar para Labão e falar assim: Labão, me deixa aí. Eu já trabalhei para você 20 anos. Olha, no 31, versículo 41, diz assim: 20 anos permaneci na sua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 por teu rebanho, e 10 vezes também você mudou o meu salário. Ele era trapaceiro. Labão, ele tentou de todas as formas aproveitar, mas Jacó teve estratégias, e ele colocou lá uma forma, que eu não vou trabalhar com isso, porque senão a gente vai ficar muito tempo, de conseguir que os filhos dos animais pudessem ser de acordo com o acordo que eles tinham feito entre eles. Mas, no versículo 43, então respondeu Labão a Jacó:
estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus, e este rebanho é meu rebanho. Tudo o que vês é meu. O que farei hoje a estas minhas filhas e aos filhos que tiveram? Bem, peraí. Agora, pois, vem e façamos uma aliança entre eu e tu, e seja por testemunho entre ti. Labão tentou falar com Jacó e disse, não, peraí, essas meninas são minhas, esses netos são meus, esse gado é meu. E Jacó disse, peraí, eu acho que você não tá vendo o que aconteceu. Por quê? Não, eu paguei, eu comprei elas. Eu paguei, eu trabalhei 7 anos, mais 7 anos por elas. Elas são minhas, elas não são tuas. Você vendeu as suas filhas para mim. Então, elas são minhas. E eu tenho direito. E também eu trabalhei honestamente com você. Eu trabalhei honestamente pelo gado. Eu fiz de tudo. E mesmo assim, Labão não quis que ele fosse embora. Mesmo assim. Mas ele estava naquela situação, vivendo debaixo de uma trapaça atrás da outra. Era uma bagunça aquela família. E devido a isso, ele fugiu. Ele teve que fugir. E enganou agora Labão para ir embora, para obedecer. Mas por quê? Agora nós vamos chegar nesse ponto em Gênesis 31, o versículo 2 e 3. Jacó teve mais uma vez uma experiência com Deus. Eu falei só da primeira, agora estou falando da segunda. Ele teve uma experiência com Deus. E olha o que aconteceu. Viu também Jacó que o rosto de Labão não lhe era favorável como antes. Agora Deus falou, disse o quê? Disse o Senhor a Jacó, volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Ponto final. Agora, Jacó recebeu a palavra do próprio Deus. Deus falou com ele. Ele teve uma experiência. Mas o que é maravilhoso é que essa palavra está ligada ao voto que ele tinha feito com Deus. Ele disse: se eu em paz voltar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ele disse: se o Senhor cumprir com isso que eu estou te pedindo, o Senhor vai me levar para aquele lugar, o Senhor vai me trazer, vai cuidar nessa viagem, o Senhor vai me dar comida, vai me dar casa, vai me dar tudo, vai me dar dinheiro, tudo que é necessário. E o Senhor vai me levar de volta à minha casa. Então Deus, que é Deus, o lembrou. Permitiu que ele passasse 20 anos sendo o que trabalhado por Deus. Agora ele teve uma experiência outra vez com Deus. E Deus disse: volta, volta. Eu estou te mandando, volta para sua casa. Significa, acabou o teu tempo. Ô Jacó, você foi fiel. Apesar de tudo, você foi correto. Você se submeteu, você não fugiu. Você fez o que era certo. Você já aprendeu a lição. Você já aprendeu a lição. Já aprendeu. Foram 20 anos de
de confusão, de dor, de baderna, de bagunça. Acabou. Agora você pega as suas mulheres, os seus filhos e tudo que você tem e volta para a casa do seu pai. É incrível, né? Aqui diz, versículo 25 do capítulo 30. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: despede-me, a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Dai-me as minhas mulheres, os meus filhos, pelos quais te servir, e partirei. Tu sabes o serviço que te prestei. Ele falou, ele foi correto. E Labão não aceitou. Mas, no capítulo 31, versículo 18, diz assim: e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã Arã, a fim de ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Mas, agora nós vamos, acabou o tempo, você está liberado, você pode ir. Mas Raquel tinha também o coração de Labão. Ela também, apesar dele amar intensamente ela herdou as maldições do pai. Isso é demais. Ela herdou, que coisa. E ela foi lá e roubou os ídolos do pai. Ela não fez uma aliança com o Deus de Jacó. Ela queria ainda estar presa aos deuses da família e levou todos os ídolos. E como consequência, no versículo 34 diz: ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os tinha metido na albarda do Carmelo e se assentara sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não achou. Aí Labão virou e falou assim: tá bom, você pode ir embora e tudo, mas cadê os meus ídolos? E ela mentiu e escondeu. Então, a mesma maldição que estava na vida de Jacó, que estava na vida de Labão, agora estava na vida de Raquel. Eu vou te dizer, Jacó nunca pôde provar nem experimentar o amor que ele queria com a mulher que ele amava, que era Raquel. Porque ela preferiu os ídolos das trevas. E vou dizer, quando ela teve o seu segundo filho, aqui só tem 11 filhos. Ele saiu da terra de Labão com 11 filhos. Ainda não teve o 12º. E quando teve o 12º, ela morreu no parto. Ele nem teve possibilidade de cuidar. A maldição estava sobre ela por causa da idolatria que ela tinha no coração. Eu quero dizer, muitas vezes, mortes prematuras, mortes de aborto, abortos espontâneos e etc., estão ligadas à idolatria e a pecados, muitas vezes. E nós temos que ir ao altar e pedir: Deus, me perdoa, porque quando um altar, aqui no útero, uma mãe teve um aborto espontâneo ou não, um aborto espontâneo, quando vem o segundo filho, o útero é um lugar de morte, é um altar de morte. Quando uma pessoa perdeu uma criança, ela tem que limpar o útero, porque quando vem o segundo e o segundo nasce, a maldade, o espírito de morte e muitas tramas e confusões vão acontecer na vida do segundo filho. Então, nós que somos filhos de Deus, a gente trabalha com a libertação. Nós temos que ir diante de Deus: Senhor, limpa o meu útero, tira o espírito de morte que fica alojado dentro do útero, se é espontâneo ou não, tem que limpar, né? Amém?
Então agora nós vemos que ele foi obedecer e ele voltou. Então foi a segunda experiência. Ele teve força de enfrentar Labão e de tomar uma posição, mesmo com Labão contra, e de ir em sequência, só porque ele provou a Deus e Deus liberou a vida dele e ele cumpriu com a maldição durante 20 anos. Agora as coisas começam a mudar na vida de Jacó. Vocês estão compreendendo? Estou indo profundo com a igreja. Então, são 5 experiências que ele teve. Agora, nós falamos hoje da segunda. E eu quero que nós possamos se entender. O propósito de Deus tem que ser cumprido na minha vida. E eu preciso de ser fiel e obediente. E se eu fui uma pessoa que tramei e fui uma pessoa rebelde, e fui uma pessoa traidora, ainda tem tempo. Você tem que ir e se arrepender. Gente, arrependimento é até romper. Arrependimento é muito importante. E o verdadeiro arrependimento vai mudar a história. Arrependimento é um sentimento assim, eu não queria que isso acontecesse de forma alguma. Estão entendendo? Mas aconteceu. Então Deus me perdoa e me dá a oportunidade de um novo tempo na minha vida. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Vocês estão compreendendo como é importante o caráter e as decisões de cada pessoa diante da presença de Deus? Gente, seja fiel, seja correto. Se existe trama, se existe traição, se você fez coisas erradas, tenha diante de Deus um sentimento e uma atitude de arrependimento, porque Deus pode mudar totalmente a história da tua vida e do teu futuro se você se arrepender verdadeiramente. Verdadeiramente. Olha, tem momentos que você tem que chegar para a família e pedir perdão para a família inteira. Tem momentos que você tem que ir para um irmão e pedir perdão. Tem momentos que você tem que ir para um pai, para uma mãe e pedir perdão. Você precisa de saber, eu estou provocando essa situação. Amém? Então, fecha os teus olhos, eu convido você para ficar em pé. E eu quero perguntar, essa história de Labão, de Jacó, está ensinando a gente? Vocês estão entendendo que Deus, através das experiências dos profetas, mostra quem errou, consequências, quem acertou, consequências, e ensina para que nós possamos ter a atitude correta. Então eu vou pedir agora que cada um diante de Deus possa orar. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir essa oração do fundo do seu coração. Fala assim: Deus Pai, eu te agradeço, porque Jesus me amou primeiro. Eu sou falho, eu sou pecador, e eu desobedeci o Senhor. Pai, algumas vezes na minha vida, eu fui mal, eu fui traidor, eu fui enganador, e hoje eu quero me arrepender. Pai, quantas vezes eu maltratei os filhos, através das minhas atitudes, e das mágoas do meu coração. Me perdoa. Agora, muda a minha vida, muda o meu caráter. Faz de mim o teu servo. Eu quero usufruir das tuas bênçãos, em nome de Jesus. Levanta as mãos. Pai,
O Senhor está vendo, Deus, a oração, aquele que está diante de ti em fidelidade. Eu peço que o teu sangue passe por cada pessoa, que seja arrancada todo o mal, tudo aquilo que está impedindo na vida de cada pessoa. Que as tuas bênçãos, Pai, estejam agora, em nome de Jesus. Venha mudar a história, venha mudar a vida de cada pessoa, em nome de Jesus, através do verdadeiro arrependimento. Eu quero profetizar sobre você um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos nos assentar e o grupo Jardim da Inocência vai adorar o Senhor também. Som. Oi. Boa Amém. noite. Só queria falar rapidinho que essa é uma música que elas vão dançar, muito significativa para nós como ministério, que é uma das primeiras músicas, há uns, mais ou menos, eu e o William estava tentando lembrar, uns 18 anos atrás, bem no início da igreja, quando a gente tirou, que tinha o nosso grupo, que nós éramos jovens, né? Eu, Karen, o William, a Alexandra dançava, e nós dançávamos, nós tínhamos um grupo de dança. Então, realmente, é bem importante e a gente quis dançar com elas. Então, que todo mundo possa estar também sendo abençoado. Amém? Amém. Regado e
A nova geração. Aleluia, no histórias da gente que a gente teve aqui. Por favor, rapidamente, as pessoas que têm que distribuir, bem rapidamente, em nome de Jesus, rapidamente. Quero declarar as bênçãos sobre você e eu peço que, em nome de Jesus, você possa ser fortalecido e abençoado. Amém?